Olha, meus amigos, esse é o primeiro vídeo da nossa playlist. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu faço, né? Que eu trago muito também nos meus atendimentos, que é sobre essa experiência terapêutica, né? As pessoas que vêm buscar, né? Antes se tinha muito preconceito com essa questão mais psicológica, né? Esse tipo de tratamento. Ainda hoje tem pessoas que têm esse preconceito, limitantes, opiniões mais limitantes a respeito desse tipo de abordagem, onde acreditam que as pessoas que buscam essa conduta, né, que tem essa conduta, é que todo mundo é doido. Então muitas pessoas às vezes demoram a buscar auxílio por insegurança, de opiniões, né, o que os meus amigos vão pensar, o que vão achar, né, sentimentos os mais diversos sentimentos de inadequação. E eu tenho observado isso, né, na minha prática clínica. E uma coisa que eu sempre falo, né, e agora eu tô trazendo aqui, né, pro YouTube, eu quero deixar isso bem claro, é que não se trata de abordagem, se trata de autoavaliação. Se trata de experiência. Então, aquele que busca se tratar de alguma coisa, se resolver, ele precisa primeiro pesquisar, ele precisa conversar e também precisa avaliar o profissional. É uma troca. O profissional está naquele lugar, obviamente, ele já tem o hábito de avaliação e, portanto, de também se autoavaliar. Então, o profissional que está ali nada mais é que ele dispõe de suas experiências para aqueles que recorrem a eles. Então, cada profissional é único. Por mais que trabalhem no mesmo campo do saber, são únicos. Porque não estamos falando de profissionais, estamos falando de seres humanos, estamos falando de espíritos, almas. E cada um que está aqui encarnado carrega uma experiência diferente, uma experiência única, depurações únicas, porque cada um de nós somos centelhas, como vocês sabem, né? Centelhas divinas. Então, cada contato que temos com cada coisa, estamos saboreando uma parte do todo. Então, o interagente que busca o profissional, seja psicólogo, seja psicoterapeuta, seja neurocientista, ele também precisa avaliar o profissional. Isso é muito importante. Por quê? Porque essa conduta já é um exercício da nossa autonomia emocional, da nossa autonomia psicológica. E, se necessário, a gente não precisa ficar apenas como um profissional durante muito tempo. A gente também pode decidir experimentar outras abordagens, experimentar o que a outra centelha divina tem a oferecer, embora sejam as mesmas abordagens. Por exemplo, terapia cognitivo-comportamental. Tem duas pessoas com a mesma formação técnica, mas são dois indivíduos únicos, com experiências únicas. Então, cada um deles vai ter uma maneira de compartilhar, de uma maneira de troca, né, com o interagente. Então, assim, estamos vivendo uma experiência, né, não só essa, mas todas que passamos até aqui são experiências riquíssimas, de infinitas possibilidades. É perceber, pessoal, a gente precisa perceber a nossa herança, sabe? E o que mais que, particularmente falando, o que mais estamos necessitando são de experiências imersivas. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que a gente fala, que a gente trabalha, né, a cognição, muitas vezes a gente esquece. Por quê? Porque a gente precisa assimilar
a mente com o coração. Então, as experiências imersivas, elas proporcionam essa assimilação. A gente precisa buscar por experiências, não só para resolver o nosso corpo emocional, mas em todas as atividades que hoje realizamos, seja no trabalho, seja na vida conjugal, com os filhos, com os pais, no percurso de casa, trabalho, trabalho, casa, até que isso se torne um hábito. Então, isso é o mais importante, que tenhamos um futuro rico numa pedagogia imersiva, rico para que possamos acompanhar experiências e, portanto, devemos trazer ele para o nosso agora, viver ele no nosso agora. Então, mais do que teoria, a gente também precisa alinhar as práticas junto. E por que eu digo isso? Porque é cultural. Todos nós, pelo menos a maioria de nós, passamos por um sistema educacional onde nos é ensinado equações, fórmulas prontas. A gente precisa estudar aquilo para nos preparar para as provas, para posteriormente passar no vestibular, para o ensino superior, mas a gente não aprende nada para a vida. A gente aprende para ter uma estabilidade financeira, mas na vida, onde a gente muitas vezes precisa lidar com o filho, às vezes com a família, que é muito desafiador, e a gente se percebe, caramba, eu não tenho experiência emocional, eu não consigo administrar minhas emoções. Para falar com o chefe, a gente já se desestabiliza perante desafios, perante pessoas, situações, porque não temos um sistema moldado para a vida. Temos um sistema moldado para a carreira, para a nossa vida profissional, porque acredita que ela é a base de uma vida estável, financeiramente estável. É verdade? É claro que é verdade. Mas quantos de nós hoje se encontram numa carreira profissional psicologicamente e emocionalmente adoecidos? Então, a essência nós não aprendemos, mas nunca é tarde. Esse é o nosso momento. Podemos fazer diferença agora. Podemos criar uma nova realidade agora, vivendo um dia de cada vez, vivendo o novo um dia de cada vez, no nosso ritmo, no nosso tempo. Porque se estamos comprometidos em transformar a nossa vida, a nossa qualidade de vida e fazer do bem-estar uma constância, então queremos isso agora. Aquele que sofre, ele quer que sua dor cesse agora. Ele não quer continuar sofrendo mais 30 segundos, mais 1 minuto, mais algumas horas. Ele quer deixar de sofrer agora. Para isso, a gente precisa ter muita coragem, muita disposição para fazer as mudanças necessárias. Começar agora. Dar o primeiro passo agora. Que a gente possa pensar a respeito, pelo menos pensar um pouco a respeito dessas questões tão vivas, tão presentes no nosso cotidiano. Um abraço para vocês, meus amigos. Até o próximo vídeo.